hoje a conclusão desta carta que estudamos nos últimos 3 domingos e hoje no 4º domingo, nesse tema importante, a igreja como uma família cheia de identidade. Nós começamos estudando a igreja como a família da verdade, depois a igreja como a família do amor, na semana passada a igreja como a família da doutrina e hoje a igreja como a família da comunhão. Nesses últimos 2 versículos, quem diria que daria para a gente pregar um sermão em versículos de conclusão de um livro? Mas veja o tanto que nós vamos aprender hoje, preste bastante atenção na leitura da palavra de Deus. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco. E conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque cada pedacinho da palavra de Deus é igualmente inspirada pelo Espírito Santo, de forma infalível e inerrante para o nosso crescimento e para a nossa alegria. Senhor, dá-nos a graça de ouvir a Tua voz pelas Escrituras nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo tem celular hoje, certo? É uma convencionalidade do mundo moderno. Se não tem, vai ter em algum momento. O mundo é assim, né? Nossas progressões tecnológicas são desse jeito. E uma dessas funcionalidades do celular, hoje o celular serve para muita coisa, menos para conversar por telefone com as pessoas. Mas uma dessas funcionalidades é a habilidade do viva voz. Você usa o viva voz? Quando você está dirigindo o carro e não quer tomar uma multa porque colocou o telefone no ouvido, você vai ali e ativa o viva voz. Eu uso muito o viva voz lá em casa, porque agora que a gente tem crianças, é uma forma das crianças participarem da conversa com outras pessoas do outro lado da linha. A minha filha, Melissa, ficará indignada com você se você atender o telefone e não deixar ela falar com a pessoa que está do outro lado. Então, ela fala, papai, eu quero falar. Então, o que a gente faz? A gente coloca no viva voz, fala com o vovô, aí aquela bagunça, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo e o vovô tentando entender o que está acontecendo. Gente, a função de viva voz ela é muito interessante, porque ela faz com que aquela pessoa que está do outro lado parece que ela está aqui com a gente. A voz que a gente está ouvindo agora é aparentemente essa presencialidade virtual de trazer um pouquinho mais para perto aquela pessoa que está longe de nós. Gente, e os presbíteros sabem muito bem disso. Esses dias os aconselhamentos não têm sido muito fáceis porque as pessoas têm se sentido muito isoladas. E elas estão percebendo que aquela tese moderna de que era possível você ter igreja apenas virtualmente, ou ter igreja apenas num modelo que você não tem que lidar com pessoas, você faz a igreja do seu jeito, sem gente por perto, essa tese cai por terra, porque na prática nós precisamos dos nossos irmãos, na prática nós precisamos do conjunto de recursos da graça de Deus, que Ele derrama sobre as nossas vidas, através da família que Ele nos deu. Gente, comunhão é um tema sério na vida da igreja, e se faz ainda mais necessário refletirmos sobre esse tema em dias como esses que nós estamos vivendo, em que nós sentimos a falta da comunhão e precisamos perceber a função imprescindível dela na vida da igreja. O texto de hoje é sobre isso, meus irmãos, é sobre viva voz, é sobre presença, é sobre servirmos uns aos outros e estarmos uns com os outros em amor. E eu quero explorar isso com os irmãos hoje de 3 formas a partir desse texto. Primeiro, uma comunhão com aqueles que nos instruem. Segundo, uma comunhão para santa alegria e serviço. E terceiro, uma comunhão eterna entre todos os eleitos de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, uma comunhão com aqueles que nos instruem. Qual é a primeira coisa que João diz aí no versículo 12? Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Meus irmãos, a carta de João, essa segunda carta é uma carta curtinha, né? Ela é pequenininha, mas João trabalhou uma série de assuntos, ainda que de forma concisa, mas ele trabalhou a necessidade de nós entendermos o que é a verdade de Deus, e nós caminharmos nessa verdade, a necessidade de nós entendermos o que é o verdadeiro amor cristão, que não é apenas sentimento ou afetos, mas é um amor que se dá por serviço uns aos outros, por ações concretas. Ele falou sobre a necessidade de conhecermos a verdadeira doutrina,
sobre afastarmos inclusive a falsa doutrina, aqueles que prejudicam o povo de Deus com as suas heresias sutis, com as suas falas perniciosas, os falsos mestres. E ele diz agora no final: olha, eu ainda tinha muita coisa para escrever para vocês. Mas ele vai deixar claro aqui que a razão para terminar a sua carta nesse momento não é que acabou os assuntos, tá? Eu não tenho mais nada para falar. Não. Pelo contrário, ele prefere agora conversar com eles pessoalmente. Veja o que ele diz aí: não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco. Papel e tinta é a maneira de nos lembrarmos que aqui eram verdadeiras cartas, escritas e levadas até essas igrejas. Mas nesse momento ele descansa sua pena e guarda o restante do que ele tem para orientar essa igreja, o restante das notícias, porque ele quer encontrar, ele quer estar com essa igreja. Meus irmãos, é bem interessante aqui, tá? Só para os irmãos entenderem, que João diga que ele espera poder visitá-los. Sabe por quê? Porque João já era um velhinho aqui. Ele já não estava lá na flor da sua idade, os seus dias já eram avançados. Mas, aparentemente, ele não era assim tão velho a ponto de não poder viajar, e nem a ponto de poder viajar a serviço do reino de Deus. Na verdade, ele tem uma alegria em anunciar isso, há uma vibração na voz de João. Ele diz que agora estará com eles, e ele espera que a vinda dele para estar com a igreja, como um verdadeiro apóstolo, como um verdadeiro mestre, seja bem diferente da vinda dos falsos mestres, os hereges, os quais ele já havia alertado. Lembra? Nós vimos na semana passada que a igreja sequer recebesse essas pessoas em casa. Mas agora ele está falando: mas agora quem está chegando sou eu, e eu espero que vocês abram a casa para mim, né? Prepara aí um pão de queijo, prepara um café, que João está chegando. E João gosta de pão de queijo, é igual o pastor gosta de pão de queijo. Ele não fala isso no texto, meus irmãos, mas eu deduzo que tem muita coisa aqui. Eu espero que haja uma demonstração de hospitalidade verdadeira para comigo, porque afinal de contas, e essa é todo tipo de linguagem apostólica que a gente vê, há uma hospitalidade constante do apóstolo para com essa igreja. Veja que desde o início da carta, as palavras que João usa com essa igreja, a senhora eleita, os seus filhos, como que eu me alegro de ver os filhos andando, na verdade, é uma linguagem de quem é família. Veja que não é um relacionamento distante, não é um relacionamento: eu sou o apóstolo, vocês são meras ovelhas, e vocês façam tudo o que eu estou mandando. Não. Ele fala como quem se importa. Ele deseja, ele fala: conversaremos de viva voz. É o que está aí na metade do versículo 12. Gente, o grego aqui ele é bem vívido. Face a face, ou até mais especificamente, boca a boca. Conversar, meus irmãos, cara a cara, é um método de comunicação satisfatório entre pessoas que estão em relacionamento, muitas vezes melhor do que a escrita. Você sabe muito bem em dias de WhatsApp, como que a comunicação escrita, dependendo da maneira como ela é feita, ela pode ser mal interpretada, não é verdade? E que a comunicação falada, ela traz uma série de vantagens. Você olha olho no olho, você toca, né? Nossa comunicação brasileira, ela é muito tátil. Eu não sei se você já percebeu isso, né? Me mandaram um vídeo ontem de uma menininha italiana falando com a mãe, ela fala, tá, e ela fala, ela toca. Nós brasileiros, nós somos assim. Há gestos, há trejeitos, há oportunidade de serviço mútuo quando nós estamos na presença um do outro. Meus irmãos, existem coisas na comunicação pessoal que a comunicação virtual não pode nos dar. Isso é um fato. Eu estava conversando com um dos nossos aqui, que é professor de escola e tem que lidar com os alunos virtualmente. Gente, aluno é esperto, gente. Você está na sala do Zoom, você tira a sua imagem, fala: estou inadequado para aparecer diante da câmera, né? O aluno diz: eu vou no banheiro, nunca mais volta, né? Um banheiro para matar a aula, né? Gente, na comunicação virtual, o professor não pode jogar giz na cabeça do que está com conversa paralela no fundo. Pode parecer engraçado, mas existem elementos que são próprios da comunicação em presença, na presença um do outro, o rosto, a expressão. Veja, meus irmãos, calma aí, eu não estou dizendo para vocês que o fato de João ter escrito para essa igreja antes era uma comunicação inferior. O que eu quero dizer é o seguinte: veja, todas as cartas de João eram palavra de Deus, você precisa lembrar disso.
Todas as cartas que João direcionava a essa igreja eram a revelação do próprio Deus vivo, que escolheu se revelar à igreja por meio da palavra escrita. Tá? Eu espero que você se lembre disso. O que eu estou falando não é uma contestação ao valor das escrituras, não é isso. É a ênfase na comunhão que João está dando nesse momento, no seu relacionamento que ele deseja desfrutar. E meus irmãos, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre esse relacionamento que nós temos com os nossos mestres, não é? Porque o que ele está falando? Veja, eu sou um mestre, eu sou um apóstolo, e eu espero ter relacionamento real com vocês. Eu preciso contar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Muitos pastores, hoje em dia, se sentem muito sós. Sabia disso? A gente, quando caminha com outros pastores no âmbito do presbitério, no âmbito da denominação, ou até pastores de outras denominações, a gente percebe que o trabalho pastoral ele é muito solitário, muito solitário. Eu confesso, meus irmãos, que eu me sinto assim de vez em quando. O trabalho pastoral, você tem aquela autoridade sobre outros, e muitas vezes as pessoas não respondem com amor, ou acham que você está sendo duro demais, ou que não te veem como um amigo ou uma pessoa normal, né? Porque, afinal de contas, você é pastor, né? Eu lembro que eu via meus pastores, quando eu era mais novo, assim, né? Principalmente na minha antiga igreja, quando eu via os cabelos brancos, eu falava, essa é uma pessoa inacessível. Mas eu me lembro, no período que eu estava no seminário, logo na primeira semana do seminário, a gente tinha uma semana de orientação dos alunos. E o diretor do seminário, era um homem muito importante, ele, no dia da orientação, ele falou, olha, terminando aqui, você vai lá na sua casa, pega suas coisas e vamos todos para a minha casa. Eu tomei aquele susto, falei, o diretor do seminário chamou todo mundo para a casa dele? Falou, nós vamos ter um tempo hoje à noite juntos. E aquele homem abriu a sua casa para que os alunos pudessem ali já quebrar qualquer gelo que eles tivessem com as autoridades superiores do seminário. E foi um momento glorioso, meus irmãos. Eu lembro desse dia memorável, dia 22 de agosto de 2010, como se fosse hoje. O dia que eu fui na casa do diretor da escola foi tão gostoso, tão bom estar com ele. E eu tenho certeza que foi bom para ele também. Estar perto dos nossos mestres nos ajuda a ouvi-los melhor, a entender a preocupação deles e até cuidar dos afetos deles também, porque afinal de contas eles são gente como a gente. Eu pergunto a você, você tem tido comunhão com seus mestres? Comunhão com aqueles que te ensinam? Você ora por eles? Você ora pelos seus discipuladores? Você ora pelo líder do seu grupo familiar? Você ora pelos seus presbíteros? Você busca ter comunhão com seus diáconos? Ou um relacionamento muito afastado? Esse é um chamado das Escrituras para nós hoje, meus irmãos. Há uma necessidade de nós prestarmos atenção nisso. Veja, o motivo para isso, em segundo lugar agora, é porque essa comunhão com os nossos mestres também é uma oportunidade para uma santa alegria e serviço. Esse é o nosso segundo ponto, tá? Uma comunhão em santa alegria e serviço. Veja o que ele diz aí na continuação do versículo 12. Para que a nossa alegria seja completa. Por que João vai viajar, vai percorrer algumas milhas para estar com essa igreja? Porque na presença deles vai haver um aumento da alegria, vai haver uma completude da ação de Deus nos corações dessa igreja. Meus irmãos, aqui é muito interessante, vale a gente fazer uma análise exegética também, tá? Quando João disse, nós conversaremos de viva voz, porque eu falei para vocês que no grego é literalmente boca a boca, João aqui está evocando uma linguagem do Antigo Testamento, principalmente uma linguagem que foi usada lá no Pentateuco, para descrever o relacionamento que Moisés tinha com Deus, tá? Veja, lá em várias instâncias no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 3, no livro de Números, no capítulo... eu não anotei aqui o capítulo de Números, mas depois eu falo para vocês. Mas existem instâncias em que é descrito o relacionamento de Moisés com Deus como um relacionamento face a face. Moisés subia para ter com Deus, e Deus falava com Moisés face a face. E esse era o grau mais alto de intimidade entre Deus e um ser humano normal. Meus irmãos, e aí agora de repente João pega esse tipo de linguagem do Antigo Testamento e traz agora para o Novo Testamento para dizer que a nossa comunhão com Deus deve ser assim, íntima, próxima. Ele nos lembrou, por exemplo, lá na primeira carta, que nós já lemos, 1 João capítulo 1, nós já estudamos essa carta, que não existe uma verdadeira comunhão entre nós, fora da nossa comunhão com o Deus Pai, com Deus Filho e com Deus
Espírito Santo. Lá no início de 1 João, capítulo 1, versículo 3, ele diz: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, eu vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Ele disse isso já uma outra vez. Ou seja, a verdadeira alegria de uma comunhão santa entre a igreja vem a partir da nossa comunhão, em primeiro lugar, com Deus, face a face, claro, agora mediada pelo Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus, mas nós fomos aproximados de Deus, gente. Eu quero que você lembre disso. Você só está aqui hoje de manhã porque Deus, pela misericórdia dele, decidiu aproximar você de Deus, pela graça perdoadora a você que era um inimigo, a você que era um pecador abandonado. Meus irmãos, é por isso que agora nós devemos ter uma comunhão aproximada uns com os outros. Nós temos comunhão uns com os outros porque temos comunhão com Deus. E é algo que deve ser, meus irmãos, enfatizado. Tomás de Aquino uma vez disse o seguinte: a união dos homens com Deus é a união dos homens uns com os outros. William Temple, um outro teólogo, disse: a realidade da nossa comunhão com Cristo e nele uns com os outros é o aumento do amor em nossos corações. Meus irmãos, a Bíblia transborda desse tipo de linguagem, de uma comunhão vibrante, alegre e servil, e de um chamado intencional para que a gente a persiga. Deixa eu tentar citar alguns exemplos para vocês. Todo mundo gosta do Salmo 133, versículo 1. Você lembra qual que é? Ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Todo mundo gosta de citar esse. Esse talvez é o grande versículo da comunhão nos Salmos, não é mesmo? Mas todo mundo se esquece do restante do Salmo, né? Ele tem 3 versículos. E no versículo 2, o salmista ele faz uma analogia muito interessante. Ele descreve essa comunhão boa da seguinte maneira: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. O que tem a ver isso? Meus irmãos, ele está dizendo que essa comunhão dos crentes é como aquela cena de uma consagração sacerdotal de Arão. Naquele momento em que o óleo foi derramado sobre a sua cabeça para consagrá-lo ao serviço sacerdotal. O que o salmista está dizendo é que a comunhão dos crentes não é só um ajuntamento de pessoas, mas é um serviço sacerdotal a Deus. Uma das maiores doutrinas que foi resgatada por ocasião da Reforma Protestante é a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. O que significa isso? Significa que aqueles que são chamados para servir hoje não são somente os sacerdotes, os pastores ou padres, como a Igreja Católica colocava, mas aqueles que são crentes em Cristo. Todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus para o serviço mútuo. E isso deve ser visto na nossa comunhão. Eu lembro que uma vez conversando com um grupo de jovens, e você sabe, eu já falei isso antes, né? Os jovens, parece que a doutrina mais importante para os jovens é a doutrina da comunhão. Mas quando você vai conversar o que é comunhão entre os jovens, é o quê? É estar junto para comer pipoca, né? É comer um dogão, né? Quais são os bombas aí do Guará, né? Você vai lá comer um sanduichão, e veja gente, essas coisas fazem parte da comunhão. Mas isso não é somente a única definição de comunhão. Comunhão é servir uns aos outros e servir particularmente em alegria na casa do Senhor. Vocês lembram o que o Salmo 122:1 diz? Alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Veja só. Ele não falou, alegrei-me quando me disseram, vou à casa do Senhor. Ele falou, vamos à casa do Senhor. A alegria da comunhão é quando nós vamos juntos servir ao Senhor. Me faz lembrar, meus irmãos, aquelas cenas de um passado não muito distante, quando os nossos pais e avós iam à igreja, e muitos deles não tinham carro, ou não tinham transporte próprio, e iam andando para a igreja. E como é que eles faziam? Você já ouviu essa história antes? Eles iam passando na casa uns dos outros, falando, vamos, está na hora do culto. E aí vinha, né? Sai a família toda de casa. Aí vai passar agora na casa do fulaninho, na rua de baixo. Passa lá, vamos. Está na hora do culto. E aí chega aquela multidão de pessoas no culto juntos, porque uns aos outros se estimularam
na presença do Senhor. Meus irmãos, eu sinto que nós estamos perdendo hoje essa questão no mundo virtual. A preguiça de ir à casa do Senhor não anda pequena, meus irmãos. As pessoas estão perdendo essa alegria, esse desejo de estar servindo ao Senhor uns com os outros. Veja, lá no Salmo 42, que era um salmo onde o salmista está descrevendo a sua aflição no coração, o fato de estar sendo perseguido e perdendo contato com o povo de Deus. E ele descreve que a sua alma está sedenta pela presença do Senhor, como uma corça anseia pelas águas. Aí ele diz assim, lá no Salmo 42:4: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Meus irmãos, eu vou me dar o luxo agora de falar uma coisa para o pessoal que está assistindo lá em casa, tá? Então, se aguentem um pouquinho, porque agora quem está lá. Você de casa, aí. Eu não sei qual é o motivo pelo qual você está em casa. Pode ser um motivo legítimo, mas pode não ser um motivo legítimo. E eu vou falar para você o que eu ouvi de um pastor essa semana. Se você, a essa altura do campeonato, já foi ao banco, farmácia, supermercado, se você já foi à feira, se você já foi ao shopping, se você já foi ao zoológico, ao parque da cidade e ao parquinho da orla, parabéns, você já pode ir à casa do Senhor. Pronto, era isso que eu queria falar para o pessoal de casa. Por que você está em casa? Por que você está em casa? Veja, novamente, eu sei que pode ser por um motivo legítimo. Talvez você esteja restrito pelo decreto, você não pode comparecer aqui por enquanto, mas investigue o seu coração. Eu gostaria de ver essa igreja hoje à noite muito mais cheia do que ela anda ultimamente. Porque tem muito crente preguiçoso, meus irmãos. E caiu no papinho do decreto, falou, não, eu não vou à igreja. Mas ele vai a todos os outros lugares durante a semana e ele não tem medo do coronavírus. Só na hora de cultuar o Senhor. Cuidado, meus irmãos, cuidado com a nossa falta de fé. Temos que ter saudades de estar com o povo de Deus. Salmo 55:14, juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Vida em comum, meus irmãos. E o texto de Atos que nós lemos hoje? Atos 2:42, aquela nostálgica descrição da igreja primitiva, não é? Que todo mundo usa como um referencial distante do que nós deveríamos ser, mas que muitas vezes nós não perseguimos ser neste momento. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Meus irmãos, como é que você parte o pão pelo Zoom? Como é que você parte o pão pelo WhatsApp? Como que você faz isso? Me diz. Você não faz. Como é que você vai na cozinha, abre a sua geladeira e prepara um café para alguém? Você não faz isso. Porque você precisa estar na presença das pessoas. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam juntos as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ah, meus irmãos, que saudade de poder fazer essas coisas. Que saudade. Eu nem consigo imaginar como é que eu vou tirar o meu atraso depois que passar essa pandemia toda. Porque tem muito atraso para a gente tirar, gente. Tem muita Coca-Cola para tomar junto, tem muita pizza para comer junto. E nós precisamos. E veja que o serviço está embutido no meio disso. No texto irmão de Atos 2:42, que é Atos 4, versículos 34 e 35, ele diz, pois nenhum necessitado havia entre eles. Por quê? Porquanto possuíam terras ou casas, e vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Veja, meus irmãos, esse texto não é um incentivo a uma espécie de marxismo, um socialismo cultural não, tá? De que agora não tem mais propriedade privada, que todo mundo tem que vender tudo, trazer aqui para o presbítero Cláudio, para o Mateus, e a gente vai administrar, a gente vai abrir uma imobiliária da redenção. Não é isso, tá? O que ele está falando é que essa igreja estava atenta às necessidades uns dos outros. E que a forma que eles encontraram para suprir isso é partilhar das suas propriedades, dos seus recursos. Não só do seu dinheiro, mas daquilo que possuíam nas suas mãos. Gente, comunhão é isso. Comunhão é isso. Comunhão é abrir o seu coração e com ele colocar aos pés do Senhor Jesus Cristo tudo, para que outros possam ser supridos nas suas necessidades. Você inclusive pode buscar isso em tempos de coronavírus, sabia?
talvez com todas as restrições, mantendo todos os cuidados, mas você pode se interessar pelas necessidades dos seus irmãos e como buscar supri-las. Meus irmãos, como eu já falei para vocês, os próprios ministros são beneficiados pela comunhão. Eles são confortados. Paulo disse lá, na abertura de Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12, ele disse: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio de uma fé mútua, vossa e minha. Gente, confortar por meio da fé mútua. É na comunhão que essas coisas acontecem. Meus irmãos, no reino de Deus não há espaço para viajante solo. Não há espaço. Não há espaço para o desigrejado que acha que ele não precisa de mais ninguém e ele se basta, porque, afinal de contas, ele tem comunhão com seus próprios recursos. Eu estava ouvindo uma história, há não muito tempo atrás, de uma moça nos Estados Unidos que precisava fazer uma viagem de carro da cidade de Alberta para a cidade de Yukon. E esse é um trajeto meio perigoso. Ela ia passar por uma cidade chamada parece White House, mas é um nome parecido com isso. E ela ia passar por essa cidade, mas essa cidade era no topo da região montanhosa. E aí ela vai para um hotel, né, bem no alto da montanha. Ela fala: eu vou fazer agora esse percurso bem cedinho de manhã, eu vou sair. E ela anuncia para o atendente do hotel, o recepcionista, para ligar, para acordar ela às 5 horas da manhã, para ela poder fazer a viagem. E o atendente ficou meio assustado. Ela não entendeu bem porquê, mas quando ela acordou no outro dia, ela entendeu o porquê. A quantidade de neblina naquela região tornava o trânsito perigosíssimo. Mas ela não queria passar vergonha de voltar atrás, falou: eu vou fazer essa viagem do mesmo jeito. E ela foi tomar café da manhã. Nisso que ela foi tomar café da manhã, 2 caminhoneiros viram ela sozinha e pediram para ela sentar com eles, né? Ela foi. E aí eles perguntaram: para onde que você está indo? Ela falou qual é a cidade que estava indo. Eles falaram assim: que? Você é doida? Essa travessia é extremamente perigosa. Nesse horário, você vai acabar se dando mal com o seu carrinho aí, com o seu Honda Civic desgastado. E ela falou: bom, mas eu vou fazer mesmo assim. Aí eles falaram: bom, então a gente vai ter que abraçar você. Aí ela: que isso, sai para lá, vocês vão me abraçar, não. Eles dizem: não, fica tranquilo. A gente vai pegar um dos caminhões, e um dos caminhões vai na sua frente, e o outro caminhão vai atrás, e assim você vai segura pela colina. E assim aconteceu, meus irmãos. Eles abraçaram ela. Ela foi o percurso todo olhando o farol vermelho do caminhão da frente, enquanto a escolta do outro grandão atrás. Meus irmãos, na neblina da vida que eu e você estamos trilhando agora, o caminho é extremamente perigoso. E tolo é quem pensa que pode fazer esse caminho sozinho. Para você cruzar esse caminho, você precisa ir abraçado, meu irmão. Abraçado, minha irmã. Você precisa de gente protegendo você de todos os lados, gente te guiando, gente te mostrando o caminho, gente que se importa verdadeiramente com você, a ponto de não deixar você cair no desfiladeiro, o qual nós tantas vezes corremos o perigo de cair por causa da nossa tolice. A gente precisa ser abraçado, meus irmãos. Meus irmãos, o assunto da comunhão, ele é tão importante que os nossos pais na fé, os pastores de Westminster, decidiram que esse era um assunto confessional. Esse assunto merecia um capítulo inteiro na Confissão de Fé de Westminster. Capítulo 26, da comunhão dos santos. E olha o que eles colocaram lá, são 3 alíneas. Olha o que diz a primeira: todos os santos que pelo Espírito de Deus e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm comunhão com Ele nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. É o que nós vimos. Mas agora eles estão unidos uns aos outros em amor, participam dos mesmos dons e estão obrigados ao cumprimento dos seus deveres públicos e particulares, que contribuem para o seu proveito mútuo, tanto no homem interior como no homem exterior. Comunhão é dever. Comunhão é dever. E nós estamos obrigados em amor a cuidar uns dos outros. E assim, meus irmãos, eu fecho com o nosso último ponto. Uma comunhão eterna entre todos os eleitos de Deus. Veja o que ele diz no versículo 13: os filhos da tua irmã eleita
te saúdam. João se despede com palavras que são aparentemente normais, mas são diferentes, né? Os filhos da tua irmã eleita. Novamente, esse tipo de linguagem parece estranha. Será que João está na casa da irmã de alguém e os sobrinhos dela querem mandar um abraço para a tia? Nós já falamos lá no início do capítulo que, na verdade, João está usando essa linguagem de senhora eleita para descrever a própria igreja. E os filhos de uma igreja mandam saudações aos filhos de uma outra igreja. Não é o sobrinho para a tia, mas são os irmãos de igrejas locais diferentes que estão agora se saudando uns aos outros. Meus irmãos, João está lembrando em primeiro lugar que essas senhoras, essas igrejas são eleitas, são escolhidas, que Deus decidiu desde antes da fundação do mundo separar essas senhoras para que fossem dele, essas igrejas. Elas não estão fazendo sua vida de igreja aleatoriamente, não. Elas estão prestando serviço pré-determinado por Deus, para a glória de Deus. Só que ele está lembrando que quem é eleito não é só a igreja local. Tem outra ali também, e tem outra ali, e aquela de lá, e tem igreja em outra cidade, e tem igreja em outro estado, e tem igreja em outro país, e tem igreja em outro continente. E todas as igrejas onde se invoca o nome do Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus como única regra de fé e prática, são verdadeiras igrejas do Senhor. Meus irmãos, esse senso internacional, intercultural, intergeográfico é importantíssimo para nós. Porque nós nos lembramos, como João quer lembrar, que a nossa comunhão não é só aqui dentro, mas com todos aqueles em todos os lugares que invocam verdadeiramente o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles de lá são nossos irmãos, não nossos primos, tá? Você entendeu a piadinha aí, né? São nossos irmãos. Nossos irmãos. E portanto, você nesse momento tem um dever inicial, mesmo que você não os conheça pessoalmente, de interceder por eles, de orar por aqueles pastores, de orar pela obra missionária para continuar avançando o reino de Deus, independente da denominação. Porque eu espero e eu lembro você que ser presbiteriano é muito importante, mas é mais importante ser crente do que ser presbiteriano. E isso nos lembra, meus irmãos, que a nossa confissão de fé está aliada à nossa identidade em Cristo, com chineses, japoneses, africanos, norte-americanos de todo o país, com gente de tribo, com gente de cidade, com gente da roça, que é eleito de Cristo Jesus. É com eles que nós temos comunhão. A nossa confissão, de novo, a confissão de fé coloca: os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus, na realização de serviços espirituais, segundo suas habilidades e necessidades. Olha só, esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Em todos os lugares. E é por isso, meus irmãos, que o lembrete é que a nossa comunhão, ela é uma comunhão eterna com os crentes. Nós teremos comunhão para sempre com esses irmãos. E o Salmo 133 que nós lemos, no versículo 3, o que eu não li, ele diz o seguinte: essa comunhão é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Para sempre. Meus irmãos, eu fico tão triste que na nossa tradução em português, nós perdemos uma palavrinha no versículo 13. Sabe qual que é a última palavra do versículo 13? Amém. Eu não sei por que não veio para o português. Estou me perguntando isso até hoje. Mas tem um amém ali no grego. Tem um amém. Porque o que João deseja para essa igreja, ele coloca em forma de uma oração, em forma de um desejo perante o Senhor. Ele fala: meus irmãos, a minha oração diante do Senhor é que essas coisas sejam confirmadas em nós. Amém, assim seja. Uma igreja da verdade, uma igreja do amor, uma igreja da doutrina e uma igreja da comunhão. É assim que ele fecha a sua carta. E meus irmãos, João ainda não tinha celular,
Mas eu garanto para você que a função que ele mais gostava de um celular, se ele tivesse, seria o Viva Voz. Sabe por quê? Porque ele sabe que um dia, todos nós, os santos de Deus, de todas as tribos, línguas e nações, estaremos na presença de Jesus. Eu te garanto que você não vai para o céu por Zoom, por WhatsApp, por Google Talk, por qualquer outra ferramenta. Você vai de verdade, de corpo. Você vai estar lá, na presença de Jesus. E é esse tipo de incentivo celestial que nós devemos buscar neste momento para termos uns com os outros. Irmãos, não utilizemos desculpas esfarrapadas para deixar de buscar aquilo que está ao nosso alcance, intercessão, cuidado, nesse momento. Porque afinal de contas, nós estaremos uns com os outros por toda a eternidade. E é melhor começar a praticar agora. Que o Senhor nos dê essa graça, meus irmãos, em nome de Jesus, para cumprirmos a comunhão santa. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado. Porque assim como o orvalho do Hermon desce sobre os montes de Jerusalém, de Sião, nós estamos reunidos, Senhor, pela fé, com aqueles que são da Jerusalém celestial, aonde o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Senhor, obrigado, porque pela fé podemos ter comunhão com os nossos mestres, podemos ter comunhão uns com os outros na igreja local e uns com os outros de forma missionária, que transcende as paredes físicas da igreja local, porque de fato somos um único povo de Deus sobre a face da terra. Senhor, ensina-nos a buscar uma saudável catolicidade na doutrina, na verdade, mas que seja uma comunhão verdadeira, uma comunhão de serviço, Senhor. Ensina-nos a buscar isso para sempre em nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar um último cântico que traduz muito bem, é um cântico